Quero saudar você, meu irmão, minha irmã, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está conosco neste novo modelo chamado Nossa História. Conhecer a história da primeira Igreja Batista do Brás através de pessoas que viveram essa história. E é claro que nós estamos iniciando esta ação e este trabalho histórico com o nosso pastor emérito, pastor José Vieira Rocha. Além de ser o pastor que está há mais tempo conosco, como membro e como pastor também, o pastor que mais tempo teve no ministério da primeira Igreja Batista do Brás, também está conosco, vivendo a história, e nós louvamos a Deus por isso. Então, nós nos alegramos pela presença do pastor Vieira aqui conosco em nossa sala de bate-papo desta noite. Nós vamos aproveitar bem essa hora que temos para poder ouvir um pouquinho da história da primeira Igreja Batista do Brás. Igreja que foi organizada lá no dia 8 de junho de 1911, que teve o seu primeiro pastor, como o pastor William Bigby, e nós louvamos a Deus por esse tempo em que a igreja tem marchado, e louvamos a Deus porque o pastor conhece bastante desta história, né? Falando nessa história, pastor José Vieira Rocha, vamos à primeira pergunta aí, né? Qual foi o ano em que o pastor ingressou como membro na primeira Igreja Batista do Brás? O pastor não veio como pastor, né? Veio como membro, né? E quem era o pastor na ocasião? E depois fala um pouquinho, né? Qual era o endereço da igreja, onde a igreja estava localizada. Fala um pouquinho para nós desses três aspectos aí, pastor. Eu me tornei membro da primeira Igreja Batista do Brás no dia 19 de setembro de 1962, há 58 anos atrás. 58 anos. Dou graças a Deus. Eu era vice-presidente e diácono da Igreja Batista no Tatuapé e decidi com a minha família transferir para lá, para a igreja. Foi interessante, pastor Marcos e demais irmãos, eu fui recebido em setembro como membro e em outubro seguinte, um mês depois, a igreja tinha assembleia e eleição anual da diretoria. E, para grande surpresa minha, a igreja me elegeu como primeiro tesoureiro, com um mês de membresia. Olha só. Eu fiquei vários anos como primeiro tesoureiro, até me tornar o primeiro vice-presidente da igreja, uns 8 anos depois. Na igreja, o pastor da época era o pastor Rafael Joia Martins. Rafael Joia Martins. Ele foi padre em Campinas, convertido a Jesus, casou-se lá em Campinas, foi pastor aqui na Igreja Paulistana em São Paulo, naturalmente depois de ordenado pastor batista, e depois ele foi pastorear em Campo Grande. A igreja lá tinha um colégio, ele era o diretor do colégio e o pastor da igreja. E foi de lá que, em 1947, ele voltou para São Paulo e veio a ser o pastor da igreja. A Igreja Batista do Brás foi a terceira igreja a ser organizada em São Paulo entre os batistas. A primeira é a primeira igreja de São Paulo, na Praça Princesa Isabel, e a segunda é a Igreja da Liberdade. Quando o pastor Joia veio para a Igreja do Brás, a igreja tinha perto de 70 membros. Oxe. 16 anos depois, quando ele morreu, a igreja tinha quase 900 membros. Não cabia no templo, o templo era pequeno. Por isso que os cultos eram realizados sempre com o templo superlotado. O pastor Joia pregou no Brasil inteiro. Como ex-padre, ele era muito solicitado para pregar conferências. E então, como resultado do grande trabalho que ele realizou, a igreja alcançou esse grande número de membros, quase 900 membros.
Eu dou muitas graças a Deus de ter sido ovelha do pastor Joia. A igreja, nos primeiros anos, ela esteve em locais alugados no bairro. E depois ela comprou aquele terreno na Rua Maria Marculina 75, onde ela construiu o seu templo que foi reformado no pastorado do pastor Joia, e templo que serviu para a igreja durante 55 anos como seu templo. Graças a Deus pela história da igreja, por tudo que ela pôde realizar nesse começo. Além minha esposa e eu, a igreja tinha também como membro a irmã Paula Balbino, que já era membro. E havia ali os nossos filhos, os filhos da família Balbino, os filhos da família Moura, Marta, Davi e outros, Ezequiel da família Balbino, e os meus filhos, mas todos ainda infantes, né? E mais tarde eles foram batizados e se tornaram membros da igreja. Graças a Deus por essa pleia de crianças que cresceram ali no seio da igreja. O pastor Joia faleceu no dia 3 de maio de 1963. Eu ainda não tinha um ano como membro da igreja quando ele faleceu. Graças a Deus pela vida do grande obreiro que foi o pastor Joia, plenamente integrado na vida da nossa denominação, exercendo cargos de liderança. Graças a Deus por isso. Amém, pastor. A primeira Igreja Batista do Brás teve também essa característica, né? Os pastores sempre muito alinhados com a convenção, com o esforço missionário, da obra missionária, né? O pastor Rafael Joia é um pastor que, como o pastor disse, né, pôde trazer a palavra no Brasil todo, um conferencista conhecido nacionalmente. Então, amém. Deus seja louvado por isso, por esse perfil. O pastor Rafael, ele permaneceu na igreja perto de 17 anos, é isso, no ministério? 17 anos. Então, quando convidou, pastor, a igreja não tinha condição de sustento para o pastor. Então, havia um diácono da igreja, abastado, graças a Deus, e ele se prontificou a completar por si mesmo o salário do pastor que a igreja não podia dar. Graças a Deus pela vida do irmão Mancinelli, era o nome dele. Um passo de fé, né, pastor? Com glória a Deus por isso, né? E nós vemos como Deus levanta pessoas para que a obra possa avançar, não é? Aleluia. Pastor, falando um pouco na época, havia no Brás tantas igrejas como temos hoje. Hoje temos igrejas assim, digamos, né, igrejas neopentecostais, pentecostais, um número bem grande de igrejas, né? Como que era esse cenário na época em que o pastor chegou lá no Brás, né? Das várias denominações, o pastor se lembra de algumas delas que já estavam por lá? Olha, a Igreja Congregação Cristã do Brasil é a mais antiga no Brás. Ela foi criada quase que no mesmo período que a Igreja do Brás foi organizada, 1910. E ela surgiu de uma divisão na Igreja Presbiteriana do Belém, Brás, né? Na Rua São Leopoldo. Essa igreja ainda está lá até hoje. E foi ali que houve uma divisão de alguns irmãos que pregavam uma doutrina meia pentecostal, não é? E então houve uma divisão na Igreja Presbiteriana. E daí surgiu a Congregação Cristã do Brasil. Essas igrejas, a Assembleia de Deus também surgiu no Pará, na mesma época, em 1910, numa divisão da primeira Igreja Batista de Belém do Pará. E depois ela veio para São Paulo e aí se estabeleceu, foi a segunda maior igreja pentecostal surgida. Depois vieram outras, bem mais tarde, como as igrejas que nós conhecemos hoje, aí no bairro do Brás, tanto
a Universal, o pastor Mundial. Então, essas igrejas são mais modernas, digamos, não tem tanto tempo. Mas a mais antiga, aí, junto com a Batista, é a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Muito bem. E quais eram os desafios da época, pastor? Diante de tantas questões, né, que surgiam nesse tempo também, quando o pastor chegou, né? Logo, o pastor mesmo disse, né, a igreja já estava pequena para comportar o número de membros que lá estavam congregando, havia situações em distância, né, para que as pessoas pudessem chegar até a igreja. Quais os maiores desafios, assim, na opinião do pastor, daquela época, pastor? O evangelho crescia bastante nessa época. E esse era um desafio, porque todas as igrejas tinham o grande ideal de crescimento. Igreja Batista do Brás e as demais aqui em São Paulo, não é? Naquela época nós tínhamos poucas igrejas. O grande desafio era a evangelização. E, nesse particular, eu agradeço porque o pastor Marcos, também tão bem integrado no seio da denominação, tem levado a nossa igreja a querer e a sentir e a enfrentar o mesmo desafio. Tanto que o pastor Marcos, tão integrado que está na nossa convenção, ele é atualmente o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo, promovendo essa grande integração com todos os pastores batistas aqui em São Paulo. Eu mesmo tive a bênção e a honra de presidir a Ordem de São Paulo por alguns anos e também de presidir a Ordem do Brasil por alguns anos. Então, essa integração, para mim, fala muito. E o pastor Joia foi um pastor que apoiou e aprovou muito essa integração. Tanto ele quanto os pastores que seguiram ele. O pastor Henrique Vedman, o pastor Igone Janaite e, antes desses, o pastor Walter Castro, que veio logo depois do pastor Joia. A família pastor Joia era também muito bem integrada na liderança da denominação e ela também apoiava e emplacava esse desafio do crescimento da igreja. A plantação de novas igrejas foi também um outro ponto muito importante do pastorado do pastor Joia, que plantou muitas igrejas no período do seu ministério. Não há como não destacar o grande período do pastorado do pastor Joia. Tanto que, como eu disse, a igreja passou de 70 para 900 membros. Isso mostra uma grande atividade. Os diáconos da igreja sempre muito integrados, e eu fui diácono desde o tempo que cheguei para a igreja me reconheceu como diácono, e eu agradeço muito a Deus por isso. A primeira Igreja Batista do Brás, ela tem 27 filhas, né, de igrejas organizadas, e destas 27, parece que 14 foram no tempo do pastor Rafael. Realmente foi um período muito frutífero, de muita semeadura, né? Tanto para a igreja local, quanto para toda a cidade e o estado de São Paulo até, igrejas um pouco mais distantes, lá no ABC, Santo Amaro, e louvamos a Deus por isso, não é, pastor Vieira? Nesse sentido dessa igreja missionária, essa igreja que sempre teve a visão também de alcançar não apenas aqueles que estão próximos, mas aqueles que estão distantes também, né? A levar a paz aos que estão perto e aos que estão longe, como a palavra de Deus nos ensina, né? Nesse período, a Igreja do Brás, ela plantou a igreja de Suzano, plantou a primeira igreja da Penha, plantou a primeira igreja de Santo André, a igreja de Vila Coruçá, que são grandes igrejas hoje. Eu posso dizer assim que algumas dessas igrejas, graças a Deus, deram certo e progrediram, cresceram muito, né? Pensar que
metade das igrejas que o Brás organizou foram organizadas no pastorado do pastor Joia, é um marco de dar muitas glórias a Deus. No meu período de pastorado, no Brás, nós organizamos 5 novas igrejas, graças a Deus, né? Mas o pastor Joia foi o grande organizador. A Igreja da Vila Salete foi organizada por ele. Quantas. Que bom, pastor. E aí vem uma pergunta, né, pastor? Qual a influência, porque o pastor chegou, como disse, né, já exerceu aí o trabalho na tesouraria da igreja, depois avançou como diácono, né? E qual foi a influência da primeira Igreja Batista do Brás nestes ministérios que o pastor teve como ovelha, né? Na sua chamada e ordenação ao ministério pastoral? Conta um pouquinho qual foi a influência da igreja nessa questão do seu chamado, pastor Vieira. Eu era o vice-presidente da igreja em 1975, 76, quando a igreja entrou numa crise ministerial. E eu fiquei como líder da igreja, dirigindo a igreja, por um período de mais de 2 anos. E, nesse período, trazia pastores, visitantes, amigos da igreja e meus, para celebrar a ceia, para ministrar batismos. Conduzi a igreja por esse período de um pouquinho mais de 2 anos. E quando a igreja partiu para a ideia de buscar um novo pastor, ela insistiu no meu nome, me convidando por 3 vezes oficialmente votado em assembleia para eu assumir o pastorado da igreja. Eu tinha, na época, atividade comercial muito abundante em São Paulo. Postos de gasolina, indústria gráfica, escritório de advocacia. E por 3 vezes que a igreja me convidou oficialmente, eu relutei em aceitar. Não aceitei os convites da igreja. Mas quando veio o 4º convite, aí eu me dobrei. Não consegui resistir mais à insistência da igreja. E, naturalmente, de Deus, não é? Me trazendo para o ministério. Eu aceitei ser ordenado, não tinha curso teológico, tinha curso de sociologia, de direito, mas não tinha o curso teológico, com o compromisso de ir fazer o curso teológico. E foi o que eu fiz. Eu fui ordenado no final do ano de 1977, dia 28 de dezembro, e aí assumi o pastorado da igreja, e logo em seguida fui para a Faculdade Teológica fazer o curso de teologia, onde eu fiquei 5 anos cursando teologia. Então, graças a Deus pela insistência da igreja, porque aquilo me levou a tomar a decisão de fazer o curso teológico e de assumir o pastorado de maneira integral. Em 7 meses eu vendi todas as atividades comerciais que tinha e me dediquei exclusivamente ao pastorado. Dou graças a Deus pela insistência da igreja. O irmão Antônio Ferreira, diácono da igreja, foi o que veio à minha casa liderando a comissão, que me convidou pela 4ª vez, quando eu então me rendi ao Senhor do ministério para aceitar o ministério da igreja. A influência da igreja foi decisiva e marcante na mudança do rumo da minha vida. Amém. O pastor exerceu o ministério pastoral na PIB do Brás como pastor titular por quantos anos, pastor? Quase 31 anos. Eu fiquei 33 anos como presidente da igreja, contando os 2 anos antes de ser pastor. Como pastor, eu fiquei quase 31 anos. Tomei a decisão de deixar o pastorado quando eu completei 70 anos e levou 2 anos para a igreja ter um novo pastor que veio me substituir. E deixei o pastorado quando eu tinha 72 anos e
e alguns meses a mais. Dou graças a Deus porque, durante esse período, nós tomamos a decisão de vender o templo lá da Rua Maria Marculina, e Deus nos deu o grande presente, que é o imóvel que a igreja tem hoje como sua sede, na Rua Major Otaviano, e aí nós construímos o novo templo. Graças a Deus, porque nesse período Deus me permitiu batizar 1.200 pessoas na sede e mais 100 batismos nas igrejas filhas, totalizando 1.300 batismos aproximadamente. Dou graças a Deus porque nesse período nós ordenamos 21 novos pastores. Um deles já está falecido e os outros continuam ativos no ministério de várias igrejas, todos aqui praticamente do estado de São Paulo, e um que está na Bahia, Samuel Bernardes da Silva, está lá na Bahia. Os outros estão aqui exercendo o pastorado em São Paulo. Então, foi um período de muita luta, a construção do templo na Rua Major Otaviano. Deus mandou todos os recursos na construção desse templo, não entrou um centavo que não fosse de membros da igreja. Deus nos abençoou muito, muito, muito. E nesse período, quando deixei o pastorado, a igreja tinha pouquinho mais de 800 membros, lembrando o tempo do pastor Joia, que chegou a quase 900 membros. E essa membresia praticamente é a mesma que continua apoiando o ministério do pastor Marcos hoje, não é? Quando a igreja tem um pouco mais de 800 membros, graças a Deus. Amém. Pastor, eu acredito que, se o pastor puder contar um pouco dessa história da venda da propriedade da Rua Major Otaviano, aliás, lá da Maria Marculina, e a compra aqui da Major Otaviano, eu sei que é uma história bem interessante. Então, se o pastor puder, e creio que foi uma das experiências que marcou também o ministério do pastor, né? Se o pastor puder contar um pouquinho dessa história, vai ser muito bom a gente ter isso registrado também. Quando eu tinha uns 5 anos como pastor da igreja, eu senti da parte de Deus um toque para que eu levasse a igreja para um novo local. Eu trouxe o assunto para a igreja, para estudo, e houve alguma recusa. Algumas pessoas achavam que estava ali naquele templo há 55 anos e não deviam sair dali. Mas Deus orientou tudo, que nós chegamos ao ponto de descobrir uma pessoa interessada em comprar o imóvel da igreja. Foi um judeu, Salomão Stenvers, que comprou o templo da igreja pagando $240 mil. E Deus nos abençoou encontrando um terreno, depois de muita procura, lá na Rua Major Otaviano, um terreno de quase 4.500 metros, que é 10 vezes o terreno que a igreja tinha no Brás. Lá, o imóvel era de 460 metros, 10 por 46, que serviu a igreja por 55 anos. Olha, num terreno amplo, Deus nos deu a bênção de comprar aquele terreno de quase 4.500 metros por $170 mil. Vendemos por 240, compramos por 170. E graças a Deus, esse terreno era de um árabe. E eu consegui fazer uma reunião entre a liderança da igreja, o judeu que comprou o terreno e o árabe que vendia o terreno. Consegui fazer uma reunião em que eles, naturalmente, judeu e árabe, nunca se entenderam. Também naquela reunião, eles entenderam um pouco. Mas Deus abençoou que o negócio foi feito. E uma outra grande bênção que Deus nos deu, pastor, foi que quando nós mudamos para
a Rua Major Otaviano, ainda num salão provisório, que hoje é o salão social da igreja. A partir dali, Deus mandou para a Igreja do Brás, que na época não tinha 500 membros, Deus mandou para lá muita gente para ser membro da igreja. E graças a Deus que alguns deles, bem abençoados economicamente, que nos ajudaram a construir. Eu posso me lembrar com muita gratidão da vida de todos aqueles irmãos que chegaram para ajudar a construir o templo e depois o prédio de educação religiosa, além das demais construções que lá nós edificamos. Foi um momento de muita bênção, muita bênção. E impressionante, pastor Marcos, contar que depois que o templo e o prédio de educação ficaram prontos, muitos desses irmãos foram embora da igreja, especialmente aqueles mais abonados financeiramente. Eles vieram com um propósito de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, para ajudar. Alguns faleceram e outros se transferiram para outras igrejas. Glórias, glórias. Como eu já disse, a construção do templo foi uma grande bênção. Os batismos que realizamos foram grande bênção. A ordenação de novos pastores foram grande bênção na vida do meu ministério. Nesse período, pastor, de 31 anos, como é do conhecimento do irmão e de outros, eu exerci todos os cargos da vida da denominação. Presidente da Convenção Estadual, presidente da Ordem dos Pastores, presidente do Lar Batista de Crianças, presidente da Ordem dos Pastores do Brasil, vice-presidente da Junta de Missões Nacionais, vice-presidente da JUERP, enfim, executivo da Convenção Estadual por 7 anos, sem deixar o pastorado da igreja e sem nunca receber remuneração da vida da denominação. Deus abençoou muito o meu ministério. Eu tenho que andar de joelhos como gratidão pelo que Deus fez na minha vida, na vida da igreja, na vida da denominação. Por isso que eu agradeço a Deus a visão do pastor Marcos, de estar bem integrado na vida da denominação e levar a igreja a essa integração plena de cooperação financeira, de integração da liderança, de preparo da juventude da igreja. Deus abençoe o seu ministério, pastor, ricamente. Entre o meu e o ministério do pastor Marcos, houve o ministério do pastor Lamarck, que foi um ministério curto, mas também abençoado no que Deus pôde fazer com aquele servo que me sucedeu e antecedeu o pastor Marcos. Verdade. Pastor Vieira, além dessa questão que o pastor já destacou com respeito à igreja e à alegria dos batismos, plantação de igrejas, ordenação de pastores, o pastor teria, assim, experiências, fora estas, né, na questão destas linhas aí, né? Outro dia nós tivemos um tema, esse ano ainda, no começo do ano, primeiro encontro lá do Ministério de Casais da Igreja, que o tema era "Quero trazer à memória o que pode me dar esperança". E o pastor lembrou lá de 2 ou 3 fatos que eu achei muito interessante, um sobre os vidros da igreja lá, e outro que provavelmente o pastor vai lembrar. Mas quais as experiências que marcaram, aí, pelo menos 2 ou 3 experiências que marcaram esse período do seu ministério na primeira Igreja Batista do Brás, que marcaram a experiência da sua vida e da vida de sua família, pastor? Experiências que trazem emoção até os dias de hoje, para o pastor e para a família. Pastor, não há como a gente enumerar as bênçãos, elas foram muitas, muitas. Eu tive muitas experiências como
presidente do Lar Batista de Crianças, que eu presidi por perto de 15 anos, apanhei o lar com 86 crianças e deixei com 450. E hoje ele tem muito mais do que isso, graças a Deus, na liderança do pastor Marcelo Longo e do pastor Elias Valentim. Há um grupo de líderes batistas que são responsáveis pela existência e a vida do Lar Batista. E o Lar Batista, para mim, sempre significou uma grande inspiração. Quantas experiências eu pude viver, e algumas delas contei nesse encontro de casais outro dia, não é? Porque era exatamente isso, a gente trazer à memória lembranças que trazem esperança à nossa vida. Graças a Deus, pastor, por essas experiências todas. Eu tive uma experiência muito dolorosa, que foi a morte do meu neto de 6 anos e meio. E se eu tivesse que destacar, eu destaco isso como uma bênção de Deus, porque esse neto de 6 anos e meio, 15 dias antes da morte dele, num apelo do meu sermão, ele veio à frente aceitando a Jesus como Salvador com 6 anos e meio. Não há bênção maior do que esta, que a gente possa contar, não é? E que a gente possa recordar. Eu tive muitos irmãos queridos, diáconos, com os quais vivi experiência maravilhosa. Eu me lembro de muitos deles. O irmão diácono Gessé Pacheco, que foi tesoureiro da igreja por muitos anos, durante todo esse período da construção do nosso templo e do prédio de educação religiosa e as outras edificações que estão ali na propriedade da igreja. Irmão Gessé foi uma grande bênção, um homem que se aposentou e disse: a minha aposentadoria é para o Senhor, e dedicou toda a sua vida naquela construção. A grande mão na construção foi do irmão Gessé Pacheco. O irmão Valfredo, que foi um engenheiro, querido irmão, também foi bênção para nós. O irmão José Valério foi uma outra grande bênção, um diácono simples, que mal sabia escrever o nome, mas que tinha uma experiência com Deus valiosa. Quantos, irmãos? Eu gastaria muito tempo enumerando estas bênçãos desses queridos irmãos, amados irmãos. Eu vou repetir aqui uma experiência que eu contei no encontro dos casais. Nós havíamos comprado um grande terreno, havíamos ganho, não comprado, ganho um grande terreno lá em Mogi para construir o Lar Batista. E eu contratei um irmão lá da igreja de São Bernardo que tinha maquinário de trator e tal. E eu contratei-o para trazer e fazer o serviço de terraplanagem do terreno que íamos construir ali. E ele, que era da igreja São Bernardo, ele viajou e deixou o motorista dele tratado para trazer o trator, e ele era tratorista também, para começar a execução do trabalho ali de terraplanagem do nosso terreno. Aí esse irmão, esse motorista me telefonou e disse: pastor, eu estava trazendo o trator no caminhão e o guarda da estrada parou e não quer deixar eu continuar a viagem, porque eu não tenho a documentação que ele exige. E o patrão está viajando, está para Mato Grosso. Eu não sei o que fazer. Eu falei para ele: olha, eu também não sei o que fazer. Mas vamos combinar o seguinte: você me liga daqui uma meia hora, eu vou conversar com Deus, pastor. Essa foi a linguagem que eu usei. Eu vou conversar com Deus para ele me dar uma orientação do que eu devo fazer, porque eu também não sei o que fazer. Você me liga daqui uma meia hora. Quando passou uns 6, 7 minutos, o motorista me ligou. E, para o meu susto, ele disse assim: pastor, o guarda disse que não quer saber dessa conversa, de conversar com Deus com o nome dele, não.
que é para eu pegar o caminhão e ir embora com o trator. Eu disse, graças a Deus. Deus deu oração antes de eu pedir para ele. Eu pego o caminhão e vai embora. Que bênção, bênção inefável. Essa é uma das muitas experiências que eu me lembro e posso contar da mão de Deus na minha vida ministerial. Obrigado, pastor. Foi uma das mais marcantes, então, experiências. Essa foi incrível, né? Que bênção, viu? Deus seja louvado. E é sempre bom ver a boa mão de Deus sustentando o nosso ministério, conduzindo a nossa vida, né? Pastor Vieira, qual o momento mais feliz do seu ministério? Dá para dar um top aí nesse sentido aí, né? O momento mais feliz do seu ministério aí na PIB do Brás. Um momento que chamou a atenção e que está na sua memória, no seu coração. Olha, ou dois. Eu não posso dizer que o maior momento foi a inauguração do templo, no dia 8 de junho de 1991, o dia que a igreja completava 80 anos. Foi um grande dia, um grande culto, uma grande celebração. Eu me lembro que o pastor Irlande, que foi o pregador dessa inauguração, ele começou o sermão dele dizendo assim: hoje é um dia de alvoroço espiritual nesta igreja. E realmente foi, porque a igreja estava numa festa que não cabia no coração do povo. Amém. Havia muita gente no templo, havia muita gente de fora. E eu me lembro de um fato, pastor, que antecedeu um pouco a essa inauguração. A igreja não tinha um centavo de dívida. Ela cooperou com a denominação, com o plano cooperativo, com oferta, em todo o período da construção. Não tinha um centavo de dívida. E estava tudo pronto, tudo prontinho, prontinho. E eu, num domingo antecedente à inauguração, eu disse para a igreja assim: olha, nós já temos a ideia de comprar um piano de cauda para pôr aqui nesse espaço que nós construímos. Só que para comprar agora, nós íamos ficar com dívida. E como a igreja não tem nenhum centavo de dívida, eu decidi com a diretoria que nós não vamos comprar o piano agora. Nós vamos inaugurar o templo com o piano velho e depois, com o tempo, a gente vai comprar o piano em prestações e pagar direitinho e tudo, né? Aí, quando terminou o culto, um irmão, membro da igreja, que não é nenhum milionário, mas que é um crente de verdade, ele disse: pastor, eu quero jantar com o senhor um dia essa semana. E eu marquei com ele de ir à casa dele jantar. E lá, depois do jantar, ele disse assim: pastor, quanto vai custar o piano que o senhor disse que não pode comprar agora? Eu disse: olha, nós já temos o piano, vai custar $14 mil. E, para minha surpresa, que eu me emociono até hoje, ele disse: o senhor manda comprar o piano que eu vou pagar com a minha esposa. Glória a Deus. Imagina! Ó. $14 mil foi o custo daquele piano que um irmão, membro da igreja, que a igreja conhece, que hoje não é membro da igreja mais, é membro de uma outra igreja de São Paulo, ele doou os $14 mil para a igreja comprar o piano. Esse foi um grande momento de lágrimas de gratidão a Deus pela vida daquele. E ele não contribuiu só essa vez. Durante toda a construção, ele foi um dos melhores contribuintes da construção do templo. Pastor, quanta coisa contar, quanta coisa, quanta coisa. Glória. Afinal de contas, né, pastor, são 109 anos de história. 109 de história. Nós estamos pegando aí um período, né, da metade desse período aí, mas com tantos momentos felizes
e que engrandecemos o nome do nosso Deus por conta desses momentos, não tenha dúvida, nos alegramos com certeza até hoje por todas estas bênçãos. Né? Louvamos a Deus por isso. E uma grande bênção que a igreja também tem para contar agora é o fato de que o pastor Marcos está caminhando para o 10º ano no pastorado da igreja. É verdade. 1911, desde o ano de 2011, a igreja tem o pastor Marcos como pastor, na liderança espiritual, na liderança do rebanho, mantendo o rebanho com muitos batismos, com muitas conversões e com muita atividade na vida da igreja. Eu louvo a Deus o fato de eu ser sua ovelha, pastor. Deus foi o seu ministério. Amém. Quando a gente acabou chegando, né, quando viemos aqui para a primeira Igreja Batista do Brás, né, a gente vinha com esse friozinho na barriga, né? Puxa, mas pastor Vieira, minha ovelha, né? Como é que o pastor se sente aí como ovelha do pastor Marcos, desse camaradinho aqui, ó? Muito abençoado. Eu e minha esposa, minha família, nos sentimos muito abençoados. A minha família, uma boa parte dela, quando eu deixei o pastorado, tomou a decisão de deixar a igreja também. Eu achei uma decisão sábia deles, porque a família do pastor poderia, de alguma maneira, ser algum tipo de impedimento. Então, o Júnior, o Lucas e a Jair, deixando a igreja e indo para outras igrejas onde estão servindo. O Lucas é hoje o vice-presidente da Igreja Batista de Perdizes. Isso traz muita alegria para mim. Lá ele, a esposa e os seus 2 filhos estão muito bem integrados, graças a Deus. Pastor, parabéns pelo seu pastorado. Obrigado, pastor, pela lembrança e pelo cuidado que o pastor sempre tem com a nossa pessoa, viu? Deus seja louvado, pastor Mandiail, por esse carinho e pela maneira como nós temos nos relacionado, né, pastor? Tem sido, para mim e para minha esposa Magali também, tem sido um tempo de muita gratidão. Amém. E um tempo abençoador também esse com o pastor. Pastor, nós estamos chegando ao final desse momento aqui da nossa live e eu gostaria que o pastor pudesse dizer umas palavras finais para todos aqueles que estão acompanhando esse momento de história da igreja, nossa história, história da primeira Igreja Batista do Brás. Que palavra o pastor tem para estes que estão aqui acompanhando essa história, orando, participando da vida da igreja, contribuindo, fazendo a sua parte nesse tempo? Que palavra o pastor deixa para todos nós nesse sentido e nesse tempo? Olha, pastor, a Igreja Batista do Brás pode ter os seus 109 anos dividido em etapas. Eu diria que a primeira etapa foi aí mais ou menos 35 anos. Aproximadamente 35 anos, desde 1911 até 1946, 47, quando ela teve vários pastores liderando, e ela não cresceu mais do que 70 membros. Essa é a primeira etapa. A segunda foi de 16 para 17 anos, no pastorado do pastor Joia, quando ela cresceu de 70 para 800, quase 900 membros. Essa foi a segunda etapa, um grande crescimento. O pastor Joia viajava muito o Brasil, e é interessante que muita gente que ele evangelizou, que ele conheceu lá fora, quando tomaram a decisão de virem para São Paulo, eles já tomaram a decisão do Brás, por causa do Joia. Então, gente que veio morar em São Miguel, Itaim, Penha, Vila Matilde, São Caetano, Santo Amaro, todos vieram para a Igreja do Brás, grande parte.
Então, esse foi, além dos batismos que o pastor Joia realizou, muitos, a igreja cresceu muito com esse grande número de membros que vieram de fora para São Paulo. O terceiro período da Igreja do Brás foi um período ligeiramente pequeno. Ela sofreu um baque, o pastorado do pastor Joia terminou, veio o pastor Walter Castro, que ficou pouco tempo, e não por culpa dele, mas ocorreu uma divisão com o nascimento da Igreja Unida do Brás. Um grupo de perto de 150 pessoas deixaram a Igreja do Brás para formar a Igreja Unida, hoje uma forte, poderosa igreja. Depois veio o pastor Ilgone Janait, também um período bem pequeno. Depois veio o pastor Henrique Wiedemann, que ficou realizando um trabalho bom no começo, mas depois, infelizmente, houve um descuido na vida espiritual dele e a igreja sofreu muito e muita gente foi embora da igreja naquele período. E aí termina esse período que não foi muito bom, foi um período triste, um período desagradável na vida da igreja de 12, 13 anos, mais ou menos. E aí começa um período em que o meu noviciado como pastor, em 1977, né, graças a Deus por toda a membresia que se agrupou e, sobretudo, depois da construção do novo templo e na construção do novo templo, se agrupou e elevou a igreja para mais de 800 membros novamente. Graças a Deus, graças a Deus. Então, pastor, a igreja hoje, no pastorado do pastor Marcos, ela, não agora, mas ela inaugura um novo período, graças a Deus, que é um período de crescimento. No período passado, no pastorado, como eu já disse, nós organizamos 5 novas igrejas. Piracaia, que infelizmente não conseguiu crescer, continua uma igreja pequena. A igreja de Nova Sião, no Jardim Brasil, que cresceu bastante, graças a Deus. A igreja de Parque Secap, hoje chamada Unida de Guarulhos, que também não cresceu muito nos últimos tempos. Ela crescia um pouco no começo, depois parou no seu crescimento. A Igreja Memorial de São Caetano, que também não conseguiu crescer muito. Já plantou outras igrejas e tem esse crescimento, graças a Deus. E a igreja de Itaquá, Jardim Paineiras, que muito no atual pastorado do pastor Fábio, graças a Deus, ela alcança agora quase 150 membros, num grande crescimento também. Então, essas igrejas são bênçãos. E o novo momento na vida do ministério do pastor Marcos é um momento novo, é uma etapa que já tem 10 anos, mas é uma etapa de bom crescimento, muitos batismos, muito crescimento, a igreja com boa música, com a liderança do irmão Prado e o apoio do pastor Marcos. Graças a Deus, pastor, eu divido a história da igreja nesse período, não é? Como já foi dito, ela organizou 27, 28 novas igrejas, graças a Deus por esse período. E nós oramos para que o pastorado do pastor Marcos seja um período de grande crescimento também, como já está sendo. Graças a Deus. Pastor Vieira, nós agradecemos, viu, a bondade do pastor, o carinho do pastor, recordar essa história. Então, nós só temos que agradecer ao pastor, porque estamos aqui contando essa história tão linda da primeira Igreja Batista do Brás, desta maneira.